Prefeituras e governos estaduais adotaram medidas de emergência contra o aumento do calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas vão subir perigosamente nos próximos dias. Antes de o sol ficar muito forte, banho de chuveirão nessa escola de Palmas. Você é muito calorenta? Me conta. Sou muito calorenta desde pequena. Por causa do calor extremo, o governo de Tocantins está orientando as escolas a suspender atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia. No comércio popular de São Paulo, quem acha uma sombra se protege. Para não queimar minha mercadoria, que eu não gosto de vender nada estragado. Ajuda a proteger a gente, né? Um pouquinho. A Prefeitura e o governo de São Paulo instalaram 10 tendas para atender principalmente a população em situação de rua e ambulantes. Os copos de água são entregues de mão em mão. Também vão para os potinhos dos cachorros. E ainda tem fruta e boné. Quando o calor aumenta, baixa pressão, entendeu? A gente passa até mal. Muito importante ter uma fruta, uma água, né? Ajuda. Ajuda bastante. O copinho de água alivia o calor na hora e ajuda a manter a temperatura do corpo em equilíbrio, o que afasta os perigos que esse calorão pode trazer para a saúde. Em dias quentes como hoje, os médicos recomendam tomar pelo menos 2 litros de bebidas como água, chás ou sucos e ficar atento aos sinais que mostram que o corpo não está bem. O calor pode causar desidratação e até insolação, que é quando o corpo não consegue mais manter a temperatura entre 36 e 37 graus e meio. Os principais sinais seriam tontura, alteração do nível de consciência, formigamento pelo corpo, queda da pressão, aumento importante da temperatura do corpo, inclusive com incapacidade de transpiração. É muito importante que nessa situação a gente tome água mesmo que não esteja sentindo sede. Isto é, a gente precisa se hidratar periodicamente quando existem essas temperaturas extremas. O governo do Rio Grande do Sul anunciou a desapropriação de terrenos para construir moradias nas cidades mais atingidas pelas enchentes. A casa onde o seu Darcy e a dona Lorena viveram por 25 anos segue em pé, mas foi condenada por engenheiros da prefeitura de Roca Salles. Se eu pudesse voltar a reformar aqui... Ele queria muito voltar aqui. Eu voltaria, porque a minha vida toda, 78 anos de trabalho, está tudo perdido. O governo gaúcho disse que vai construir mais de 200 casas temporárias, com o apoio da iniciativa privada. O setor de patrimônio está agora trabalhando já com o início das avaliações das áreas a serem desapropriadas. O Estado vai custear, vai comprar, né? Em outras palavras, vai comprar essas áreas. Técnicos da construção civil estão vistoriando áreas de Roca Salles para indicar um local seguro para a construção das casas. As estruturas vão ser pré-moldadas, de cimento, com até 36 metros quadrados e devem ficar prontas em 2 meses. Em Mussum, moradores fizeram fila em frente à prefeitura para se cadastrar. Serão casas temporárias com uma boa estrutura, que oferece pelo menos um pouco de privacidade e também de um mínimo de conforto, né, para as famílias durante esse tempo. Hoje, 20 de setembro, é feriado no Rio Grande do Sul, Dia do Gaúcho, que foi comemorado como manda a tradição. Voluntários doaram meia tonelada de carne para um churrasco solidário. A doação do pessoal foi incrível e o que nós queríamos era só fazer isso acontecer e trazer um pouquinho de alegria e um pouquinho de tradicionalismo de volta aqui para a cidade de Mussum. Vamos ver a previsão do tempo. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. E boa noite para você. Amanhã a chuva deve se concentrar na metade sul do Rio Grande do Sul e ela persiste nos próximos dias. Até o começo da semana que vem, pode chover em várias regiões gaúchas. Nessa quinta-feira, chove um pouco menos em Porto Alegre, só que a qualquer hora, e volta a ficar abafado, 27 graus. No norte e nordeste do Brasil, as instabilidades se espalham do oeste do Amazonas ao norte do Amapá e do litoral de Pernambuco ao da Bahia. Nessa faixa amarela, faz sol o dia todo, com máximas de 40 graus em Cuiabá, 39 em Palmas, 38 em Teresina, 37 em Goiânia e Campo Grande, 34 no Rio de Janeiro e em São Paulo, 32 em Brasília
E em Curitiba, 31 em Belo Horizonte e 29 graus em Florianópolis. A grande massa de ar quente e seco faz os índices de umidade ficarem muito baixos, principalmente nessa parte mais escura do interior do Nordeste, do sul da Amazônia, também no Centro-Oeste, Sudeste e em parte do Paraná. A onda de calor vai até domingo em 11 estados e no Distrito Federal. As temperaturas devem ficar 5 graus acima da média nessas áreas em laranja. Na parte vermelha, atualizada hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o aviso é de grande perigo e risco à saúde. Ele vale para o norte do Paraná, todo o estado de São Paulo, do sul de Minas, passando pelo sul de Goiás até a divisa do Tocantins com Pará e Mato Grosso e também em Mato Grosso do Sul, onde bombeiros tentam apagar um incêndio desde ontem à noite em Bonito. O fogo atinge uma área alagada, perto do Rio Formoso, conhecido pelas águas cristalinas. O risco de queimadas também é alto em Cuiabá, onde os termômetros podem passar dos 40 graus a partir de sexta-feira e chegar aos 43 no domingo. No mesmo dia, São Paulo pode atingir os 38 graus. E se isso acontecer mesmo, a cidade vai registrar a maior temperatura de sua história. No Rio, são esperados 41 graus, também no domingo. Já estaremos na primavera, mas com temperaturas de verão. Até amanhã, Renata e Bonner. Obrigada, Eliana. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou que o Brasil vai retomar metas do Acordo de Paris para reduzir gases do efeito estufa. Ela participou da Semana do Clima, um evento paralelo à Assembleia Geral da ONU em Nova York. Temperaturas recordes e as catástrofes climáticas criaram um cenário que o secretário-geral da ONU descreveu assim: a humanidade abriu os portões do inferno. Antônio Guterres afirmou que é preciso recuperar o tempo perdido com a ganância nua e crua de interesses que arrecadam bilhões com combustíveis fósseis. Guterres defendeu investimentos para o mundo atingir a meta de reduzir a zero as emissões de gases de efeito estufa até 2050. O presidente do Quênia, William Ruto, apoiou a criação de um imposto internacional sobre o comércio de combustíveis fósseis, emissões poluentes e transações financeiras. A cúpula de ambições climáticas reuniu representantes de 34 países integrantes da ONU, bancos e organizações não governamentais. Fora do encontro, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que não veio a Nova York, disse que o Reino Unido mantém a meta de zerar as emissões de carbono até 2050, mas que vai adiar de 2030 para 2035 a proibição de novos carros a gasolina e a diesel. Estados Unidos e China, os maiores poluidores do mundo, também não participaram da cúpula. Só foram convidados a falar países que planejam melhorar as metas atuais de controle das emissões de gases de efeito estufa e uso de combustíveis fósseis. O Brasil prometeu retomar compromissos assumidos em conferências da ONU sobre mudanças climáticas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, leu uma mensagem do presidente Lula. Disse que a forma como países pobres sentem a crise climática é desproporcional. São os mais pobres, mulheres, indígenas, idosos, crianças, jovens, imigrantes, os mais impactados. Nenhum país deve ter que escolher entre lutar contra o aquecimento global ou combater a fome ou a pobreza. E anunciou que o Brasil se compromete a atualizar sua contribuição para as metas do Acordo de Paris. Vamos retomar o nível de ambição que apresentamos originalmente na COP21 e que tinha sido alterado no governo anterior. Elevaremos os compromissos brasileiros de redução de emissão de 37% para 48% até 2025 e de 50% para 53% até 2030. Em operações simultâneas contra mineração ilegal e contrabando de ouro, a Polícia Federal prendeu 6 suspeitos. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 8 estados. Apreenderam barras de ouro, relógios e joias. O esquema teria movimentado quase 6 bilhões de reais.
Indígenas afirmam que 2 crianças e um adolescente Yanomami foram amarrados a troncos de árvores e ameaçados por garimpeiros dentro da reserva. No meio da mata, na terra Yanomami, enquanto grava, um homem grita. Tira o cartucho, tira o cartucho! Bora, traz o celular, traz o celular! Cadê? Cadê o celular, cadê? Pode amarrar. Acho que é os cartuchos da espingarda. Cadê o outro celular, cadê? Em outro trecho, os 3 indígenas estão amarrados a postes de madeira. Os vídeos teriam sido gravados ontem à tarde pelos próprios garimpeiros em território indígena Yanomami, na região de Surucucu. No trecho da gravação, os invasores acusam os Yanomami de terem furtado celulares. Na tentativa de recuperarem os objetos, os garimpeiros os amarraram e ameaçaram. Em um ofício enviado ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, à FUNAI e ao IBAMA, a Associação Rutucara Yanomami diz que não foi possível apurar como terminou o episódio, mas que a gravidade do caso exige uma resposta rápida das forças de segurança. Uma violência brutal. É a região do Racoma que aconteceu isso, e as crianças estão correndo risco nessa região e os garimpeiros amarraram as crianças. Isso a gente recebeu e por isso nós estamos muito preocupados, as autoridades como a Polícia Federal e o MPI, a FUNAI, o Exército, o Ministério Público, queremos apuração urgentemente a violência grave que está acontecendo na terra Yanomami. Racoma é uma região perto do município de Alto Alegre, onde há um dos maiores índices de garimpo ilegal do país. Alvo há décadas de garimpeiros ilegais, o maior território indígena do Brasil enfrentou nos últimos anos o avanço desenfreado da atividade ilegal no território. Em 2022, a devastação aumentou 54% em relação ao ano anterior, cenário que tem mudado com as ações deflagradas desde janeiro deste ano. Mas, segundo dados do próprio Ministério da Defesa, os garimpeiros ainda ocupam 215 hectares do território indígena. O plenário do STF teve hoje uma nova sessão para julgar o marco temporal. A tese segundo a qual indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que já ocupavam ou que já disputavam na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. O relator Edson Fachin votou contra o marco temporal, argumentando que a tese não existe na Constituição. Ele foi acompanhado até agora por Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Nunes Marques e André Mendonça divergiram. O placar é de 5 votos contra o marco temporal e 2 a favor. Por ordem do STF, a Polícia Civil do Paraná prendeu Elielton dos Santos, suspeito de participar dos ataques à sede da Polícia Federal em dezembro do ano passado. Ele estava com a prisão preventiva decretada desde janeiro. A defesa de Elielton Santos disse que o cliente participou de uma manifestação pacífica, mas não dos ataques. A Polícia Civil do Distrito Federal fez hoje uma operação contra suspeitos de aplicar golpes em mais de 50 mil pessoas. Segundo as investigações, um dos chefes da quadrilha é Osório José Lopes Júnior, que se apresenta como pastor e está foragido. Os estelionatários induziam vítimas a dar dinheiro ao grupo com a promessa de receber de volta quantias milionárias. Osório já foi preso há 5 anos numa outra investigação sobre golpes contra fiéis. A seguir, as reuniões do presidente Lula com o americano Joe Biden e com o ucraniano Volodymyr Zelensky. O Banco Central americano manteve os juros básicos do país na faixa de 5,25% a 5,5% ao ano e sinalizou que pode voltar a subir a taxa até dezembro. Na reunião anterior, em julho, os juros subiram 0,25 ponto percentual. No Brasil, depois do fechamento do mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária cortou a taxa básica de juros pela segunda vez seguida. A Selic está agora em 12,75% ao ano. O Copom indicou que pode fazer novos cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. O presidente Lula se reuniu hoje com o presidente americano Joe Biden.
Os dois lançaram um programa conjunto de defesa dos direitos trabalhistas frente aos desafios tecnológicos, climáticos e econômicos. Este foi o segundo encontro dos dois presidentes desde a posse de Lula. Antes da reunião, eles falaram com a imprensa. O presidente Joe Biden disse que Brasil e Estados Unidos estão se erguendo para defender os direitos humanos ao redor do mundo, inclusive os direitos trabalhistas. Lula destacou a importância do encontro ao afirmar que democracias correm perigo. Eu acho que é um momento histórico exemplar. Quando olhamos a geopolítica do mundo, nós percebemos que as oportunidades estão cada vez se fechando e a democracia cada vez corre mais perigo, porque a negação da política tem feito com que setores extremistas, tentem ocupar o espaço em função da negação da política no mundo inteiro. Depois da bilateral a portas fechadas, os presidentes Lula e Joe Biden lançaram uma parceria na área de direitos trabalhistas. Estados Unidos e Brasil se comprometeram a cooperar para valorizar o trabalho digno e inclusivo, com direito à diversidade e ao meio ambiente. Líderes sindicais dos dois países participaram do evento, além do diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Ugbo, e do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O documento conjunto, apenas com as linhas gerais, propõe, entre outros pontos, ampliar o conhecimento sobre direitos trabalhistas, capacitar trabalhadores e proteger direitos de quem trabalha por meio de plataformas digitais e buscar parceiros do setor privado para criar empregos dignos, combater a discriminação e promover a diversidade. Biden defendeu que os pobres tenham a oportunidade de subir na vida. Disse, os ricos não pagam impostos suficientes. Afirmou que as novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, têm que trabalhar em prol das pessoas e colocou como meta o fim da discriminação em local de trabalho. Lula falou em seguida. Disse que o objetivo da proposta conjunta é oferecer mais perspectiva, especialmente para a juventude, num momento em que o mercado de trabalho passa por transformações como a crise climática e a inteligência artificial, e alertou para os efeitos nocivos da informalidade. O saldo é que nós temos hoje 2 bilhões de trabalhadores que estão no setor informal, segundo a OIT. O dado concreto é que nós temos 240 milhões de trabalhadores que, mesmo estando trabalhando, vivem com menos de $1,90 por dia. É inaceitável que mulheres, minorias étnicas e pessoas LGBTQIA+, sejam discriminadas no mercado de trabalho. Ao lado de Biden, Lula ainda defendeu a importância dos sindicatos. Ele lembrou que no início do governo criou uma mesa de negociação com a participação de sindicalistas e empresários para apresentar propostas adequadas aos novos desafios das relações de trabalho. No fim do dia, a Casa Branca disse que na reunião a portas fechadas, Lula e Biden ressaltaram a importância da restauração da democracia na Venezuela e que o presidente Biden reiterou o apoio dos Estados Unidos ao povo da Venezuela. Em maio, Lula recebeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Brasília e criticou as sanções impostas ao país. Em julho, num encontro de líderes latinos e europeus, Brasil, França, Argentina e Colômbia fizeram uma declaração conjunta pedindo o fim das sanções em troca da garantia de eleições justas e transparentes na Venezuela no ano que vem. O presidente Lula também se encontrou com o presidente da Ucrânia, que começou o dia numa reunião do Conselho de Segurança da ONU.
Foi a primeira vez que Volodymyr Zelensky esteve ali presencialmente e ficou cara a cara com o embaixador russo nas Nações Unidas. O presidente ucraniano criticou a ONU e defendeu uma reforma. As resoluções da Assembleia reconheceram claramente que a única fonte desta guerra é a Rússia, mas nada mudou para a Rússia nas Nações Unidas. Ele pediu que Moscou perca o direito de veto no Conselho de Segurança, que vale para os 5 integrantes permanentes: Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, França e China. À tarde, o presidente ucraniano veio até o hotel do presidente Lula. O governo brasileiro afirmou que Zelensky pediu essa reunião. Ele tem buscado uma aproximação com os países do hemisfério sul, que têm se mantido neutros no conflito e que não pararam de fazer negócios com a Rússia. Ontem perguntei ao presidente brasileiro se ele apresentaria diretamente a Zelensky a proposta que tem defendido, de criação de um grupo de países para promover a paz na Ucrânia. Vou receber o Zelensky para conversar sobre os problemas que ele quer conversar comigo. Em maio, uma tentativa de encontro durante a cúpula do G7 no Japão falhou, segundo os dois governos, por problemas nas agendas. A relação entre os dois líderes tem como pano de fundo um histórico de declarações controversas. Em janeiro deste ano, o presidente Lula disse, ao lado do chanceler alemão, no Palácio do Planalto, que quando um não quer, dois não brigam. Depois, em viagem à China, em abril, insistiu que Rússia e Ucrânia têm responsabilidade no conflito. Na parada seguinte, nos Emirados Árabes, foi além. Afirmou que a União Europeia e os Estados Unidos contribuem para a continuidade da guerra. Em meio a críticas internacionais, Lula amenizou o discurso, disse que não igualava a Rússia e Ucrânia e defendeu a integridade territorial ucraniana. A Rússia invadiu a Ucrânia, uma democracia soberana, em fevereiro do ano passado. Bombardeou as principais cidades do país, incluindo a capital Kiev. A guerra provocou o maior êxodo na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Kiev está se defendendo com armamentos e munições de países europeus e dos Estados Unidos. Hoje, a primeira reunião presencial entre Lula e Zelensky durou 1h10. Depois de encontro, os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Ucrânia fizeram uma breve declaração aos jornalistas. Mauro Vieira disse que os presidentes instruíram as equipes a continuarem em contato para desenvolver as relações bilaterais e discutir sobre possibilidades de paz. Mas foi um encontro muito natural, muito aberto, de troca de informações, num clima muito distendido e de cooperação. Procuraram buscar caminhos, encontros e mecanismos para aprofundarmos as nossas relações e podermos participar das discussões. Dmytro Kuleba afirmou que foi uma reunião importante e que os dois presidentes entendem a posição um do outro muito melhor do que antes. É como disse o presidente Lula, é obrigação dos dois lados trabalhar nos próximos passos nas relações bilaterais e nos esforços relacionados à paz. As Forças Armadas do Azerbaijão e os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh aceitaram um cessar-fogo mediado pela Rússia. Desde a segunda-feira, o Azerbaijão bombardeava o território em que vivem 120 mil pessoas de origem armênia. Os separatistas afirmam que 200 pessoas morreram e 400 ficaram feridas. Azerbaijão e Armênia disputam o controle de Nagorno-Karabakh há mais de um século. Oficialmente, a região é parte do Azerbaijão. A seguir, a noite de futebol do Brasileirão. Neste ano, a 35ª edição da Bienal de Arte de São Paulo tem um desafio: levar diversidade para dentro da exposição. Coreografias do impossível. Soa bonito, né? Esse é o tema da Bienal. E a licença poética permite uma viagem para denunciar, por meio das várias formas de arte, a violência, o preconceito e as desigualdades. A Chitra, por exemplo, veio da Indonésia e o trabalho dela exalta a figura feminina. Ela diz que com a pintura consegue criar o protagonismo das mulheres no qual ela acredita. A proposta é também dar voz aos povos originários ou aqueles que deixaram seus lugares porque foram perseguidos. São cerca de 1000 obras em pouco mais de 40 mil metros quadrados. O trabalho da Luana, por exemplo, se conecta com a história de negros escravizados na região de Ouro Preto, em Minas Gerais. As flechas que se repetem, segundo ela, são elementos espirituais que servem para abrir caminhos. Para mim, o ato de repetir uma forma é como se eu estivesse rezando um rosário, assim. Então, dentro dessas flechas, que são também patuás, elas carregam um pouco essa energia de cura e de prosperidade, assim, para tentar limpar a dor também dessa história. Desde que foi criada em 1951,
A Bienal de São Paulo é o maior evento de arte contemporânea fora da Europa. Além de destacar o Brasil no mapa da cultura mundial, essa mostra também procura se aproximar do público, fazer com que ele se enxergue ao expor de diversas formas questões que refletem a sociedade atual. É um instrumento muito importante de discussão de temas sociais. 80% dos artistas são indígenas ou são afrodescendentes, então acho que isso mostra o esforço dos curadores de tentar trazer relatos em primeira pessoa de quem tem lugar de fala para trazer esses temas de inclusão, de diversidade. Com essas fotografias, feitas há mais de 50 anos, a Rosa expõe o universo de mulheres homossexuais na década de 70. Estou super contente de poder mostrar meu trabalho aqui, né, e estar contribuindo para essa abertura no Brasil, né, numa hora que o mundo inteiro está se voltando, né, para respeitar mais a comunidade LGBT, né, os negros, os indígenas. Atravessar limites, escapar das impossibilidades do mundo. Quando a diversidade propõe inúmeras questões, não faz sentido sair daqui carregando qualquer certeza. Acho que é um espaço para forçar a discussão. A gente espera que o público que vem aqui possa sair com esses questionamentos, mais do que com respostas. A seleção brasileira feminina de vôlei venceu mais uma no pré-olímpico. 3-0 sobre a equipe de Porto Rico. Na sexta-feira, o Brasil enfrenta a Turquia. Daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro na tela da Globo. Gustavo Villani está lá no Maracanã. Boa noite, Villani. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, Maracanã, um grande palco para um grande jogo. Às 9h30 a bola rola, 2 tetracampeões brasileiros frente a frente em situações distintas. O Fluminense, do técnico Fernando Diniz, que, aliás, sábado vai convocar a seleção brasileira para a eliminatória sul-americana. Defende a sua posição no G6, o pelotão de elite do campeonato. Tem o Fábio, ex-jogador do Cruzeiro, como grande credencial, o Cano, o principal artilheiro do futebol brasileiro, para pegar o Cruzeiro do Zé Ricardo, que estreou bem contra o Santos vencendo 3-0 e que traz esse aí, ó, o Nicão como novidade. O camisa 10 está confirmado para o jogo na equipe titular. Outro grande jogo nesta quarta, Morumbi, duelo tricolor, é para lá que vamos. Boa noite, Everaldo Marques. Boa noite, Villani. Boa noite a todos. Duelo tricolor aqui no Morumbi entre São Paulo e Fortaleza. O São Paulo do técnico Dorival Júnior, que no Campeonato Brasileiro não vence há 7 rodadas ou mais de 2 meses, vai poupar os seus principais atletas pensando na final da Copa do Brasil diante do Flamengo. Com isso, alguns jogadores que não têm atuado muito ganham a oportunidade. Caso do colombiano Rames Rodrigues, que será titular. O Fortaleza, do Juan Pablo Vojvoda, por outro lado, vem com a sua força máxima e vive um ótimo momento. São 4 vitórias nas últimas 5 rodadas e um novo triunfo essa noite coloca o time cearense coladinho na zona de classificação para a Conmebol Libertadores. As emoções do futebol na Globo começam logo depois de Terra e Paixão. Renata, Bonner. Obrigada, Viral. O Jornal da Globo é depois de Todas as Flores. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem São Paulo e Fortaleza pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo você vai saber tudo sobre esse confronto. As principais e últimas notícias da equipe de São Paulo e também as últimas informações da equipe de Fortaleza. O São Paulo, que não vence há 2 rodadas pelo Brasileirão, joga hoje com o time reserva, mas precisa dos 3 pontos para poder se afastar da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza, que vem de ótima vitória jogando em casa, também busca 3 pontos para se aproximar do G4. Então, se você é torcedor do São Paulo ou torcedor do Fortaleza, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos. E comenta embaixo seu palpite, porque São Paulo e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão. O São Paulo deve ir a campo com uma equipe formada principalmente por jogadores reservas. O time disputa a final da Copa do Brasil no domingo. Na ida já venceu o Flamengo por 1-0 fora de casa e a tendência é de titulares poupados para o duelo decisivo. O técnico Dorival Júnior, porém, não pode tirar o olho do Brasileirão. O São Paulo está a 4 pontos da zona de rebaixamento, tem 28 contra 24 do Santos, que é o 17º colocado. Já o Fortaleza vive bom momento na temporada e mantém regularidade na Série A. O time soma 35 pontos, é o 8º na tabela
e vem de vitória em cima do Corinthians. Depois de uma semana de preparação, o Voivoda deve apostar novamente em força máxima. Pelo lado aí do São Paulo, perto de conquistar pela primeira vez a Copa do Brasil, o São Paulo deve jogar contra o Fortaleza com vários ou apenas reservas em campo. O técnico Dorival Júnior revelou muito pouco dos trabalhos e do time que pode atuar, mas descansar os titulares para domingo às 4 horas diante do Flamengo é a prioridade. Então a provável escalação do São Paulo deve ter o Rafael, Alan Franco, Diego Costa, Wellington e Nathan Mendes, Luan, Gabriel, Michel Araújo e Rames Rodrigues, Luciano e Juan. Já pelo lado do Fortaleza viajou com 24 jogadores para o duelo contra o São Paulo pela Série A. Marinho e Lucero, que sentiram dores no último compromisso contra o Corinthians e deixaram o campo mais cedo, treinaram nos últimos dias e embarcaram. Mesma situação do zagueiro Tite, que também se queixou de dores no jogo passado, mas seguiu viagem com os companheiros sem problemas. O Voivoda deve manter o time sem muitas alterações, já que está contando com um bom tempo de preparação entre um jogo e outro. Então, provável escalação do Fortaleza deve ter o João Ricardo, Tite, Brits, Bruno Pacheco e Tinga, Caio Alexandre, José Wellison e Pochettino, Guilherme, Marinho e Lucero. O jogo hoje vai ser apitado pelo Yuri Elino Ferreira da Cruz, vai contar com assistente número 1, Luiz Cláudio Regazzoni, assistente número 2, Lilian da Silva Fernandes Bruno, o quarto árbitro vai ser o Douglas Marques das Flores e no VAR teremos o Carlos Eduardo Nunes Braga. Hoje no Brasileirão, São Paulo é o 13º colocado, 22 jogos, 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 26 gols marcados, 23 gols sofridos e um saldo de 3. Já o Fortaleza, 8º colocado, 23 jogos, 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 27 gols marcados, 22 gols sofridos e um saldo positivo de 5 gols. Na próxima rodada, o São Paulo no Morumbi joga contra o Curitiba, em jogo atrasado pela 22ª rodada. E o Fortaleza, na próxima rodada, em casa, recebe a equipe do Grêmio. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vençam o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.